pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas, mas podem me chamar de Doug. Eu sou um homem branco, cis, tenho 35 anos de idade, sou designer, pesquisador e professor. Eu estou usando nesse momento uma camiseta verde, eu uso um relógio digital azul no pulso esquerdo e pulseiras no pulso direito. Tenho tatuagens nos dois antebraços, tenho cabelos lisos, longos à altura do ombro, tenho uma barba ruiva espessa e estou usando um óculos com formato redondo. Atrás de mim eu tenho um filtro de barro em cima de uma banqueta de madeira com um vaso de planta pendente em cima do filtro. Tenho também uma estante com alguns vasos de planta e algumas caixas organizadoras, um quadro decorativo na parede com grafismos azuis, laranjas e branco. Tenho também um violão encostado na parede e um pequeno aparador com um vaso de planta em cima. Eu faço parte da equipe de conteúdo e você está acompanhando a Observe 2021, a Conferência Brasileira de Pesquisa de Experiência. As pílulas são palestras menores, com o objetivo de te inspirar ao dividir histórias reais de pesquisadores brasileiros. A Denise é formada em design com pós-graduação em sociologia e psicanálise. Ela já atuou como educadora social, como facilitadora em maratonas e hackathons, como pesquisadora de experiência e atualmente é líder de produtos na RunRun.it. A partir de toda essa bagagem, a Denise vai compartilhar com a gente um pouco de como ela escalou os processos de pesquisa na empresa. Após a exibição da pílula, voltamos à noite com mais palestras, painéis e o encerramento da Observe 2021. Não perca! Com vocês, Denise Miyamoto. Olá, meu nome é Denise, sou mulher asiática, formada em design, atuo como líder de produto na RunRunit, estou vestindo uma camiseta na cor azul marinho, tenho cabelos pretos, lisos, na altura dos ombros. Bom, a história que eu quero compartilhar é sobre como escalei o processo de pesquisa na RunRunit, uma empresa brasileira desenvolvedora de um produto digital focado em gerenciamento de tarefas e projetos para empresas ou para qualquer pessoa que precisa de uma ferramenta para acompanhar atividades, gerenciar equipes, entre outras funções relacionadas à gestão. Eu vou dividir aqui essa apresentação em 4 sugestões. Cada sugestão vem de vivências e eu vou contar como escalei a área de pesquisa da empresa, que era formada por uma única pessoa e hoje é formada por uma equipe especializada. Mas antes, eu vou fazer aqui uma breve introdução sobre o conceito de escala para o contexto dessa pílula. Eu usei como referência a tecnologia social, que, por definição, compreende técnicas ou metodologias replicáveis e que são desenvolvidas na interação com a comunidade. A tecnologia social tem algumas premissas e uma delas é de ser democrática, ou seja, deve permitir a participação das pessoas e proporcionar aprendizagens em territórios diversos. Os exemplos que eu vou deixar aqui podem ser realizados tanto virtualmente como presencialmente com papel e caneta, e não pede por conhecimento prévio de participantes. Eu acredito que a pesquisa também está aqui para isso, para colocar todas as pessoas envolvidas na mesma página, para nós termos as mesmas condições de transformar dados em conhecimentos coletivos. E, por ser democrático, é replicável, e por ser replicável, permite ação em escala. Então, eu vou compartilhar alguns modelos que foram estruturados ao longo da minha jornada. Vamos lá? Primeira vivência. Compartilhe seus conhecimentos sobre pesquisa de experiência para a empresa. Eu fui a primeira pesquisadora de UX, experiência de usuário. Então, uma profissional dedicada a esse papel era novidade por aqui. No começo, eu passei por algumas situações com sentimentos confusos e misturados. Eu convidava gerentes de produto, designers, pessoas desenvolvedoras para acompanharem as pesquisas que eu conduzia. Então, entrevistas, teste de usabilidade, e eu ficava muito animada, porque eu me sentia apoiada ali pelos meus colegas e eu os colocava em contato com as pessoas usuárias do produto RunRunit. Mas quando colegas
faziam intervenções e se dirigiam diretamente às pessoas entrevistadas com perguntas enviesadas, perguntas de vaidade, como, por exemplo, você gostou? Fez sentido? Ou até mesmo para explicarem ou defenderem os protótipos no meio do teste. Já aconteceu da pessoa fazer comentários do tipo: ah, é que essa nova funcionalidade tem um novo conceito personalizável. É que aqui é um protótipo simples, por isso não dá para mostrar, mas vai acontecer isso, vai ser assim. Eu pensava, eu estou fazendo o que aqui então? Mas ao mesmo tempo, como eu poderia falar para colegas que essa pergunta não foi muito boa, até porque eu não queria desencorajá-los. A participação da equipe era importantíssimo para mim. E parando para refletir, é importante eu reconhecer que eu tive espaço, oportunidades para estudar, ler, fazer cursos sobre pesquisa de experiência. Eu tive acesso. Então, seria muito injusto ali da minha parte exigir as mesmas condições para qualquer outra pessoa. E um dia, em uma oportunidade muito feliz, um usuário que participou de uma pesquisa me convidou para fazer um seminário virtual sobre o X, experiência do usuário, para uma universidade onde ele é professor. E foi uma ótima oportunidade para juntar referências bibliográficas e alguns projetos reais para compartilhar conteúdos que explicam por que devemos evitar certas perguntas em entrevistas e por que devemos evitar explicações no meio do teste de usabilidade. Então eu pensei, bom, eu posso fazer essa apresentação usando o mesmo material para toda a área de produto, porque a empresa já oferece estrutura para isso. Na Runit, a equipe realiza eventos para trocas de conhecimentos, normalmente são de assuntos mais voltados para a tecnologia, e isso já fazia parte da cultura antes da minha entrada. Então, eu aproveitei essa prática para fazer o mesmo seminário em toda a área internamente, e nós deixamos gravados para que na entrada de novas pessoas o conteúdo fique sempre disponível. Atualmente, a gente tenta fazer apresentações, conversas sobre pesquisa, sobre experiência do usuário, a cada trimestre. Esse a gente tem como objetivo. E eu queria compartilhar com vocês que um dia, depois de ter feito esse seminário, uma vez eu tive problema de internet no meio de um teste de usabilidade. Já é difícil a gente conseguir fazer a agenda, é normal a gente tomar bolo. Aí quando consigo, minha internet dá problema. Então, o designer da minha equipe que estava lá junto comigo, que teve que dar continuidade na condução. E quando eles encerraram, aí a minha internet voltou, eu assisti a gravação do teste, a gente tenta deixar registrado também para sempre consultar, e eu fiquei muito feliz quando eu percebi que ele fez perguntas que eu compartilhei nessas apresentações. E é uma dica do livro Teste da Mãe, esse livro aqui. Então, eu acabei de pegar um livro cor-de-rosa, escrito O Teste da Mãe, em branco, do Rob Fitzpatrick. Não sei se eu pronunciei certo, mas é o autor do livro, tá aqui na capa. E ali tem várias sugestões de perguntas bem simples. Então, quando a pessoa que estava testando o protótipo ficou com alguma dúvida, tinha manifestado uma dúvida ali, o designer perguntou: por que você quer fazer isso? Que é uma pergunta muito simples, mas que já explora as motivações e evita a necessidade de aprovação. E essa é a mentalidade que a cultura de pesquisa preza e acredito que podemos multiplicar. Quando eu vi a gravação, eu achei fantástico. Segunda vivência. Amplie a visão sobre o tema e não tenha medo de falar sobre suas interpretações e conclusões. Eu tinha dificuldade para fazer as entregas de pesquisa. Eu montava uma apresentação, marcava uma reunião virtual, compartilhava a tela e explicava oralmente.
Quando eu finalizava, os retornos eram mais ou menos assim. Legal. Ou então faziam perguntas e comentários superficiais. Ou simplesmente acabava no silêncio mesmo. Então, e no final ficava um material que ninguém consultava guardado na nossa nuvem. Então, eu pensei em melhorar as apresentações tentando aplicar outros formatos. E eu testei um modelo chamado Atomic UX Research, em uma tradução livre, eu diria pesquisa atômica de experiência da pessoa usuária. Então, eu procurei organizar visualmente conteúdos em 4 partes. Primeira parte é sobre o experimento, falando o método de pesquisa que eu usei. Então, por exemplo, teste de usabilidade conduzido de um protótipo de baixa fidelidade. Na segunda parte, eu colocava os fatos, onde ficava citações diretas, números de sucesso ou fracasso sobre as etapas do teste de usabilidade. E a terceira parte, a gente colocava o insight, que eu vou traduzir aqui como inteligência, porque é a dimensão que precisa das nossas interpretações como pesquisadoras e temos a oportunidade de expandir a visão sobre o tema. E por último, as conclusões, que é a instância que nos permite até mesmo sugerir hipóteses de solução. Esse modelo me ajudou a perceber que eu não avançava muito para inteligência e conclusões. Eu parava, com aspas, no meio do experimento e fatos. Então eu explicava demais sobre métodos, como eu fiz recrutamento, como fiz o roteiro, como os fatos foram extraídos, que até então é pouco polêmico, né? Não gerava discussões. Quando comecei a colocar os insights, as inteligências que são sobre minhas interpretações e conclusões, eu gerava muito mais provocações. Quando eu escrevia, por exemplo, a interface não oferece informações necessárias para o usuário, para que o usuário conclua seu objetivo com mínimo esforço. Mudança de ícone no botão pode facilitar a compreensão sobre a funcionalidade para a pessoa usuária. Aí, isso é muito mais polêmico, daí gerava discussões, e então eu tinha a oportunidade de gerar debates quando alguém questionava ou discordava. E as divergências, elas contribuem para o aprofundamento. Provocamos novas reflexões e é extremamente importante para amadurecermos o tema. Então, a gente não pode ter muito medo disso, a gente pode também sugerir. Isso não é trabalho somente das pessoas que estão normalmente ali na etapa de entrega, né, de uma solução, um produto, funcionalidade, que é gerente de produto, designers ou pessoas desenvolvedoras. Pesquisadoras, nós também podemos ter esse papel. A gente tem muito contato com o público e eu cheguei a montar um modelo de apresentação parecida com essa que eu coloquei para esse vídeo dessa pílula, mas hoje usamos a plataforma Miro, que é mais do que propriamente a apresentação em lâminas. Então, lá no Miro, a gente tem uma conta no Miro e temos um cantinho onde temos uma coluna de experimento, uma coluna de fato, uma coluna de inteligência e outra que é de conclusão. Então, hoje a gente usa essa outra plataforma e toda a demanda de pesquisa dentro da área de produto é feita por meio de uma tarefa, que é um cartão no Rarity. Acho importante eu ressaltar que nós usamos o nosso próprio produto para gerenciamento de equipe. E lá na descrição da tarefa, nós especificamos como entregas esperadas da pesquisa. Uma apresentação no Miro. Aí, então, a gente deixa lá o link de acesso. Então, quando a gente faz a montagem, nós somos incentivadas a preencher
todas as partes atômicas. E quando tornamos isso como prática do processo, incentivamos todas as pessoas da equipe também a não receberem somente de uma forma passiva, mas também de uma forma muito mais ativa em relação a tudo que entregamos. A inteligência coletiva pede muito por essa troca. Terceira vivência: conexão entre a pesquisa e a realidade das pessoas da equipe. Eu percebi que no começo eu tinha pouco conhecimento sobre o que acontecia depois da pesquisa. Eu tinha dúvidas até onde chegavam as descobertas que a gente compartilhava. Na verdade, eu até sabia sobre os processos de produto, mas de uma forma um tanto mecânica, então como se fosse um passo a passo. O que eu percebi? Que gerentes de produtos ainda tinham que tratar os materiais de pesquisa para que pudesse inseri-los e encaixá-los dentro de seus processos, para encaminhar melhorias de produto e também para priorizá-las. Mas eu podia muito bem sugerir e facilitar essas tratativas, como pesquisadora, por meio da pesquisa mesmo. Por exemplo, aqui na Rerunit, as tarefas das equipes de produto têm lembretes sobre as necessidades dos clientes e dos usuários. Esse lembrete é feito por meio de uma frase estruturada, seguindo o formato da história do trabalho, ou job story em inglês, que vem da metodologia Job to be done, que eu vou traduzir aqui como o trabalho a ser realizado. Então, gerentes de produto pegavam um material de pesquisa e escreviam as histórias. Hoje, nós fazemos isso de uma forma conjunta, porque nós, pesquisadoras, temos o conhecimento sobre o contexto ou o gatilho que leva a pessoa a querer realizar uma determinada ação e também sobre os benefícios esperados. Por exemplo, quando uma nova solicitação é aberta para a minha equipe, eu quero que minha equipe receba uma notificação. Assim, posso ficar tranquila e não preciso ficar avisando a equipe: olha, surgiu uma nova solicitação. Hoje é um dos entregáveis mais importantes da pesquisa, o que é muito bom, porque garante a materialidade do que foi descoberto até a ponta final da entrega, quando a melhoria já está disponível para as pessoas. A pesquisa também contribui muito para as priorizações, que é um desafio na área de produto e a pesquisa ajuda demais. Então, nós colocamos quantas pessoas manifestaram necessidades semelhantes ou que têm histórias semelhantes, porque nós conseguimos mapear através da pesquisa padrões, padrão de gatilho ou de situação que leva as pessoas a desejarem realizar determinadas ações porque procuram usufruir de benefícios específicos àquele contexto. E descobrimos, por exemplo, que em uma amostra de 3 pessoas, 2 pessoas, a Helena e a Dani, nos contaram necessidades muito parecidas e que se adequam ao conjunto da história do trabalho. Esse conjunto, eu digo, a situação, a motivação e o resultado esperado, como o formato deixa estruturado. Então, quanto mais pessoas se enquadrarem, é indício de prioridade para a gente, porque ajuda a gente a entender o alcance de quantidade de pessoas impactadas, que podem ser impactadas. Mas reforçando, esses formatos que eu apresentei foram resultados de interação com a equipe de produto da Rerunit. Mas a mensagem que eu quero deixar é, primeiro, uma provocação. Se você sabe o que fazem com a sua pesquisa, o que acontece depois que você entrega. E a outra mensagem é de uma sugestão, de conectar os desafios da empresa ou da área onde você está atuando com o que a pesquisa pode contribuir. E, obviamente, não vai se restringir aos exemplos que eu coloquei diante de um poder enorme de uma pesquisa muito bem feita por você, pode impactar para a sua empresa. A sua equipe tem muito a ganhar com o seu trabalho. Quarta e última vivência:
Facilite eventos para solucionar problemas identificados em pesquisa e convide a empresa inteira. Eu articulei, junto com a equipe, eventos chamados Hack Days, que eu traduziria como um dia para hackear. Para a organização desses eventos, a gente usou como referência o duplo diamante. O duplo diamante tem o objetivo de construir coletivamente soluções que têm potencial de entrega de valor em um único ciclo de trabalho ou, em inglês, sprint. Então, a gente faz uma apresentação sobre a pesquisa e, logo em seguida, nós começamos a desenhar soluções. E, na hora da ideação, todo mundo participa. Então, não se restringe a designers que normalmente têm esse papel. Então, pessoas pesquisadoras, desenvolvedoras, gestoras de produtos participam com desenhos feitos à mão mesmo, com papel e caneta. E, em seguida, a gente faz um protótipo de baixa fidelidade para fazer teste de usabilidade com a equipe interna. Então, todo mundo participa dessa incrível experiência que é de fazer o roteiro para teste de usabilidade, o que ajuda também a gente a compartilhar sobre esse nosso trabalho, de que o protótipo precisa estar condizente com o roteiro e o roteiro precisa estar condizente com os pontos de investigação que a gente quer aprimorar através do teste. E a gente deixa agendado com as pessoas de outras áreas, da área de vendas, de sucesso do cliente, para então aplicarmos os testes, o que é bom, porque daí dá um pouco de pressão de terminar no horário. E as outras áreas, e também as outras áreas vão conhecer essas práticas. Fazer testes internos é muito poderoso, porque a área de suporte, a área comercial, quando a gente interage com essas áreas, a gente consegue coletar críticas muito pertinentes, nada aleatórias, porque são pessoas que têm muito conhecimento também sobre o nosso público. E o que eu tenho de replicável é o cronograma, o modelo de organização de quadros dentro do Miro. O primeiro foi mais trabalhoso, porque nós tivemos que estruturar toda a agenda, mas o segundo em diante, a gente já tinha tudo pronto. Então, nós conseguimos resolver problemas complexos em poucos dias, envolvendo muitas pessoas. A gente também errou, mas é importante também errar e errar rápido, e ter esse aprendizado coletivo mesmo. Faz parte e isso precisa ser reconhecido como um avanço também. E são nessas oportunidades que as pessoas podem ter uma melhor apropriação sobre o problema, porque as pessoas estão motivá-las a resolvê-las ali de uma forma intensa, e permitimos que as descobertas feitas em pesquisa se tornem realmente conhecimentos ativos para toda a empresa. Eu vou deixar o link do Miro, onde estão os materiais que nós utilizamos. Bom, então, para a gente encerrar, na prática, eu procurei criar modelos que pudessem ser replicáveis, não com a ideia de exigir um passo a passo, mas com a intenção de facilitar a escalabilidade da área de pesquisa na sua empresa. Muito mais do que fazer entrevistas e entregar relatórios, a pesquisa como parte essencial, conectada, aliada e corresponsável pelo crescimento de um movimento que preza pelo sucesso, pelo bem-estar das pessoas em qualquer interação com produtos ou serviços, sejam físicos ou digitais. Assim como na primeira vivência eu sugeri compartilhamento sobre o conhecimento de pesquisa, isso está relacionada àquela premissa de ser democrático e não exigir conhecimentos prévios das pessoas. Nós somos agentes desse crescimento da área de pesquisa. E o nosso processo pede por provocações sobre interpretações e conclusões, e é muito rico quando acontece de uma forma coletiva. É contribuir e somar com a sua empresa, com as pessoas que precisam da sua pesquisa. As pessoas interessadas não são obrigadas a saberem qual o melhor formato de entrega para elas. Obviamente, dão indícios do que elas acreditam do que é o melhor, mas quem tem que se atentar a isso também somos nós, como pesquisadoras.
deixo aqui o acesso ao nosso quadro do Miro e agradeço imensamente por ter me assistido até aqui. E eu me coloco super à disposição para trocarmos figurinhas. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para a escalabilidade da pesquisa na sua empresa. Muito obrigada. E agora, vamos às referências. Primeiro, o livro do Teste da Mãe, do autor Rob Fitzpatrick. Deixei também acesso para alguns artigos que foram referências que eu usei para chegar aos formatos e algumas conclusões que eu dividi com vocês durante a apresentação dessa pílula. Uma delas é o artigo chamado A Planilha do Arco-Íris, um método visual para análise de pesquisa. O conteúdo, na verdade, está em inglês, mas deixei aqui a tradução, pelo menos, do título. O acesso para o conteúdo sobre tecnologia social do site da Fundação Banco do Brasil, que é uma referência, é uma fonte confiável sobre esse conceito. E o acesso a uma página do Medium da comunidade Job to be Done Plus, que é o trabalho a ser realizado mais, que tem conteúdo sobre esse método que eu havia comentado. Também deixei acesso para o link de acesso para o Miro, em vez de criar vários modelos e ter vários links de cada modelo, eu achei melhor deixar concentrado em um único espaço virtual, com aspas. Então, está aqui disponível para vocês. E créditos para toda a minha equipe de pesquisa da Rarity e para a equipe e algumas referências, lideranças da área de produto que contribuíram para todas essas 4 vivências que eu dividi com vocês através dessa pílula. Muito obrigada!